Continuando. Então, olha, um conceito que vocês têm que guardar na cabeça de vocês, que vocês têm que entenderem para poder compreender essa produção cultural antes da chegada dos europeus à América, é esse conceito de diversidade. O que é diversidade? É algo plural. Diversas coisas, culturas, povos, línguas, certo? A América, antes da chegada dos europeus, não era formado só por um grupo de povos, os índios, por exemplo. Eram diversos povos. Só alguns exemplos. Yanomamis, Cariris, o povo que deu nome à nossa região, certo? Aqui no Brasil, né? Tupis, Tupinambás, Potiguaras. Fora do Brasil, três dos mais conhecidos que nós vamos estudar nesses capítulos: Astecas, Incas, Maias. Então percebam, existiam diversos, centenas de povos, milhares de pessoas. Então era uma diversidade de povos. Esses povos falavam línguas diferentes. Então, diversidade linguística de língua, diversidade cultural, porque tinham formas de viver, expressões artísticas diferentes. Então, diversidade é o conceito, é a palavra que marca esse conteúdo que nós estamos estudando. Existe uma diversidade de povos, línguas, culturas, religiões indígenas. Então, quando os europeus chegaram aqui, Cristóvão Colombo chegou aqui, Colombo pensou que ele tinha chegado às Índias. Nós estudaremos isso posteriormente. Mas Colombo pensou que tinha chegado a uma região do mundo chamado Índias. Como ele pensou que estava nas Índias, ele chamou os nativos, os povos da América, de índios. Por isso que até hoje nós carregamos esse erro de Cristóvão Colombo. Nós chamamos os povos americanos de índios, quando, na verdade, eles tinham seus nomes. As tribos, os povos, cada um tinha um nome diferente. Eles eram diferentes entre si, mas nós herdamos essa visão dos europeus como se todos eles fossem iguais. Tentem lembrar das aulas lá de quarto, quinto, terceiro ano do ensino fundamental. Normalmente, quando a gente estudava os índios, a gente estudava, os índios caçavam, pescavam, andavam nus, como se todos os índios vivessem dessa forma. E não era. Tinha índio, sim, a maior parte. Caçava, principalmente aqui no Brasil. Caçava, pescava, usava pouca vestimenta, certo? Habitavam em ocas, mas nem todos. Nem todos os índios da América eram da mesma forma, certo? Vamos já um exemplo. Os astecas, que viviam onde hoje é a região do México. Os astecas eram um povo que desenvolveram cidades com templos, pirâmides, certo? Esse povo é um povo extremamente organizado, que já tinha um modelo de escrita, coisa que, por exemplo, os povos aqui do Brasil não existiam. Então, se não é para chamar de índios, como é que nós devemos chamar os povos que viveram na América antes da chegada dos portugueses? Aliás, dos europeus, de uma forma geral, portugueses e espanhóis, primeiro. Uma denominação que é mais correta é nativos. A palavra nativo quer dizer natural. Você é nativo daquele lugar. Os nativos americanos. Os nativos são as pessoas que viviam na América antes da chegada dos europeus. Ou, se você souber o nome do povo, se você souber o nome como ele se identifica, pode chamar. Mas uma denominação que não, entre aspas, agride aquele povo é nativo. Certo? Então, os europeus, quando chegaram aqui, já encontraram milhares de povos vivendo na América que tinham uma diversidade de língua, diversidade de fala, diversidade cultural, produziam muita cultura. Imagina aí, aqui na América são encontrados vasos de cerâmica, de argila, de diversas formas, principalmente na região ali na região amazônica, na região da Ilha do Marajó, no Pará. Aliás, em toda a região. Aqui, na região que nós habitamos, por exemplo, no distrito do Marinho, aí, que é próximo do Riacho Fundo, na cidade de Boqueirão, o professor Adriano, que é de lá, sabe que tem diversas pesquisas que lá encontram-se pinturas rupestres
é um dos que a gente estudou no ano passado, no sexto ano. Algo que os seres humanos faziam ainda quando num período que nós chamamos de pré-história. Aqui na América, essa pré-história é mais recente do que a pré-história europeia. Então nós temos um resquício desses povos próximo de nós, na nossa região, com inscrições rupestres, com vasos, pedaços de vasos de cerâmica que essas pessoas produziam, pontas de arco e flecha de pedra. Então, esse é um dos vamos dizer assim, um dos resquícios, algumas manifestações artísticas que eram produzidas por esses povos, antes da chegada dos europeus. Eles também construíam grandes habitações. Os nativos de América não viviam só em casa de palha, oca, como nós costumamos chamar. Eles também construíam casas de pedras, templos, ou seja, uma diversidade. Eram povos que nem sempre eram amigos um dos outros. Existiam rivalidades, muitas vezes entravam em guerra. Então, esses povos é o que nós iremos estudar a partir de agora no que está aí no capítulo 5 do livro de vocês. Que o título do capítulo é A América antes da chegada dos europeus. Capítulo 5 é o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Hoje, só o início do capítulo, só da página 100 à página 103. Hoje é só a introdução. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar melhor as especificidades, a cultura desses povos. 3 povos americanos: astecas, incas e maias, que não viviam aqui no Brasil. Astecas na América do Norte, os incas na América Central e um pouco da América do Norte. Aliás, desculpa, os maias e os incas aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, Equador. E também vamos trabalhar alguns povos brasileiros. Por quê? Porque esse conteúdo é sobre a cultura que era produzida na América antes da chegada dos europeus e também na África. Só que na África não tem um livro de vocês. Então vou ver se eu consigo algum material para depois trabalharmos, porque vocês têm um livro em casa e isso facilita a vida de vocês para vocês estudarem. Então por isso que nós vamos estudar primeiro os nativos americanos, os povos da América. Para recapitular bem rápido, para a gente encerrar essa aula, na próxima aula a gente continua vendo como esses povos estudavam, aliás, como esses povos produziam cultura. Esse conteúdo que nós estamos estudando é os povos americanos antes da chegada dos europeus, chamado de povos pré-colombianos, antes de Colombo. Nós chamamos normalmente esses povos de índios, só que esse é um erro histórico, porque Cristóvão Colombo pensou que tinha chegado às Índias, mas ele não chegou às Índias. Ele estava na América, existia uma diversidade de povos que eles nomearam como se fossem iguais. Nós vamos aqui tentar conhecer alguns desses povos e a cultura que eles, alguns aspectos culturais que eles produziam. Povos como incas, maias, astecas e alguns povos brasileiros. Nós vamos ver como essas pessoas viviam e o que eles faziam. Arte, alimento, moradia. É isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Como viviam alguns desses povos americanos antes da chegada de Colombo e como eles produziam cultura. Então, estudem e revejam o vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, estarei hoje à tarde disponível para tirar as dúvidas de vocês e passarei uma atividade que vocês podem responder entre as páginas 100 e 103 do livro, capítulo 5. Tchau.